O Juca Kfouri, tá ligado? O Juca Kfouri, ele fez uma entrevista lá com o Paulo Pimenta, tá ligado? O Paulo Pimenta? Hoje ele responde pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. E aí o Juca Kfouri, cara, no meio da entrevista, pareceu para mim assim que ele tava pedindo, meu, façam alguma coisa a respeito das fake news, façam alguma coisa. Avalia comigo se isso aqui é uma pergunta ou um pedido de socorro. Avalia. Eu vou insistir num tema que eu sei que é delicado, que é chato, que, aliás, eu preferiria até eu mesmo não tocar, mas é que me causa tamanha irritação e indignação que eu vou tocar. Ainda há aqueles comunicadores que aparecem nas mais diversas plataformas, por exemplo, chamando o presidente Lula de ladrão. O presidente Lula que foi absolvido pelo STF. O presidente Lula que cumpriu todos os rituais que a justiça, mesmo injusta, determinou. O presidente Lula que não trocou a sua liberdade por uma tornozeleira eletrônica, ao passo que o outro escafedeu-se para a Flórida. Eu pergunto... Bonito ver a preocupação do Juca Kfouri com a justiça que deve ser feita, a trajetória do Lula, com o fato dele não poder legalmente ser chamado de ladrão. Inclusive, você chama uma pessoa na situação do Lula de ladrão, você pode ser processado por calúnia, né? Tem isso. Só que se eu tivesse que apontar uma fake news perigosa, eu não ia começar pela política, não, cara. Eu ia falar da vacina que tem chip, eu ia falar dessas questões de saúde, assim, que são perigosíssimas, né? Eu ia falar do Lula vai confiscar a poupança. Sabia que tem bolsonarista sacando todinho o dinheiro porque acha que o Lula vai roubar a poupança? É com essas coisas aí que eu estou mais preocupado, sabe? Com a própria imagem, o Lula lida. Fiquem tranquilos. Ele se cuida. Não há como impedir que isso continue a acontecer, pelo menos com medidas judiciais. Bom, Juca, não existe, né, e esse é o debate que nós vamos fazer, uma legislação clara no Brasil sobre a questão da divulgação, da disseminação de fake news, de mentiras, de desinformação de uma forma geral. A gente vê tudo na internet, né? Mentiras e desinformações que muitas vezes são absurdas, mas elas não causam, né, um prejuízo à saúde pública, ao consumidor, à democracia, ou à reputação de ninguém. Né? Vamos imaginar, o cara faz lá uma publicação de que a Terra não é redonda, a Terra é plana. Né? E ele insiste nessa teoria que, do ponto de vista científico, todo mundo sabe que é uma bobagem. Né? Eu posso processar esse camarada, eu posso... Né? É evidente que é diferente, né, de um conteúdo que promove a disseminação de uma informação, por exemplo, que ela traz um prejuízo sanitário para a saúde pública, para a defesa do consumidor e assim por diante. Né? Vários países, inclusive, Juca, eles têm feito uma distinção entre o que é mídia e o que é opinião. E eles entendem, inclusive o modelo alemão é nesse sentido, que sempre que você impulsiona um conteúdo ou que você tem uma página monetizada, deixa de ser informação individual e passa a ser mídia. Sempre que você coloca dinheiro para aumentar o alcance da sua opinião, ou que você tem um conteúdo que ele é monetizado, você passa a ser mídia. Isso aí é legal, hein? Colocou dinheiro para impulsionar conteúdo, o Estado já fica mais atento ali, a fiscalização já fica mais esperta, para ver o que você vai fazer, o que você está impulsionando aí, com que objetivo. Essa é uma boa prioridade, né? Vamos priorizar o que está sendo pago para circular. Não mais informação individual. Eu gosto desse conceito, certo? Agora, o poder público ele é parte dessa história. O poder público ele não é, né? Nós não podemos nem cair e imaginar que o poder público pode ser um gabinete do ódio, mas ele também não é um ser inerte nessa história. E nós queremos que a SECOM ela tenha opinião, da mesma forma que a sociedade, que a imprensa pode nos questionar, pode nos criticar, nós também queremos ter o direito de opinar.
né? E tem as nossas iniciativas. Então, por exemplo, naquele dia que a Folha de São Paulo fez uma fotomontagem, logo depois do golpe. Eu vou pôr a fotomontagem aqui e aí eu quero ouvir a Ana sobre essa fotomontagem. Duvido que vai ser a opinião mais popular da internet. Tá? Aqui eu acho que começam a aparecer as nossas divergências aqui com o Paulo Pimenta. Simulando uma fotografia que foi utilizada como suporte de uma matéria jornalística e que parecia que o presidente Lula tinha levado um tiro no coração, nós nos posicionamos sobre aquilo. Não no sentido policial ou de responsabilização judicial, mas nós demos a nossa opinião. Isso aqui não é jornalismo. Muito bem. Muito bem. A opinião da SECOM tem mesmo que ser dada. Ela existe para comunicar o governo com o viés do governo. Está tudo certinho. Só que eu acho que aqui a gente discorda e, sobretudo, naquele momento em que ele diz isso não é jornalismo. Né? A montagem em questão foi feita pela Gabriela Biló e o que ela faz é juntar duas fotografias, uma do vídeo é ótimo, do vidro quebrado, vidro, e atrás o Lula ali parecendo agredido ou sentindo dor. Ana, a discussão técnica em cima dessa imagem, para a comunicação, ela não é tão simples, né? Quanto qualquer um dos lados faz querer parecer. Tem, sabe, muita bibliografia que você conhece para definir o que é fotodocumentarismo, o que não é, o que cabe, o que não cabe, até onde dá para criar, até onde não dá para criar. Então esse é um assunto que a Ana pode comentar, né? Mas quero ouvir você também, Ana, sobre a necessidade da gente fazer alguma coisa para coibir essa enxurrada de notícia falsa. O Paulo Pimenta me parece qualificado e bem intencionado, mas quando ele me fala dessa imagem, isso me mostra assim que as prioridades realmente são as prioridades políticas do governo, né? A imagem do Lula, né, em primeiro lugar. Isso aparece na fala do Juca Kfouri, né? Fake news sobre o Lula ser ladrão. Isso aparece na fala do Paulo Pimenta. Fake news sobre o Lula ter levado um tiro. Na verdade, não era fake news, né? Era uma montagem. Mas parece que a preocupação está mais centrada assim no chefe do executivo, Ana, e eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção isso sim, naquilo que eu falei. A vacina que tem chip dá câncer, o Lula que vai roubar a tua poupança, daqui a pouco o bolsonarista já está sacando o dinheirinho na poupança e comprando Bitcoin, porque nesses grupos bolsonaristas você não pensa que não. Tem um monte de predador dando golpe em velhinho, cara. Eles sabem que ali tem gente mentalmente frágil. E eu vi isso aí acontecendo. Ah, tô sacando dinheiro porque vão roubar a poupança. Daí vem outro e fala, ó, vai sacar Bitcoin. É mole, né? Vamos lá. Estou no assunto sobre o qual eu queria falar faz um bom tempo, perdi. Faz tempo, né? A Ana é estudiosa desses temas, gente. Pô, isso me pega de várias formas. E, na verdade, dois assuntos que se interconectam. Vamos ver se eu consigo articular isso. Primeiro, a questão... Vou começar da questão da fake news. A gente tem ouvido falar uma argumentação que só esses dias eu fui entender por que não me descia essa argumentação. Vamos parar de falar fake news e vamos começar a chamar do que é mentira. Eu acho que eu mesma já disse isso alguma vez, né? Começar a dar o nome das coisas do que é mentira. E isso não está 100% correto. Porque tem um detalhe, não que eu esteja defendendo o termo em inglês, tá? Pode chamar de notícia falsa em português, que funciona também. Mas tem uma coisa específica nessa denominação de notícia falsa, em separação, pelo menos relativa, com a mentira pura e simples, que é o aspecto formal, o aspecto estético, né? Da forma da mensagem da qual a gente está tratando, que são mentiras que se revestem de uma aparência de jornalismo, de informação, entende? De fonte confiável.
Então, esse é o tipo de mensagem com a qual a gente está mais preocupado, entende? Por quê? Porque ela, eu uso muito essa expressão, desculpa, mas ela preda a comunicação. Ela usa, né, uma porta que a confiabilidade da linguagem jornalística abre para instaurar na cabeça do receptor, do sujeito que está vendo aquela mensagem, instaurar uma mentira, né? Fazer ele aceitar aquela mentira. O problema é que o buraco é mais embaixo. Se a gente for pensar na linguagem jornalística, na linguagem da comunicação jornalística tradicional, e aí o documentarismo também entra nisso, tal, mas aí é outra, né, desdobramentos. Essa linguagem, ela tem razões de ser, claro, porque ela estabelece determinados padrões de comunicação, ela estabelece procedimentos, ela estabelece uma relação com o sujeito, com o público que confia naquela mensagem. Só que tem um outro lado dessa moeda, é que estilo é muito fácil de copiar. E quando a gente passa a acreditar que é o estilo do jornalismo tradicional que garante a confiabilidade daquela imagem, é aí que a gente se torna vulnerável para a notícia falsa. Entende isso? Se eu acreditar que uma pessoa, eu ia dizer uma pessoa séria falando, mas vamos falar bem claro, se eu acreditar que um homem branco de terno falando bem sério, com uma determinada, eu não consigo nem imitar, né? Com uma determinada entonação, isso é jornalismo, é sinônimo, entende? Isso que eu quero dizer, com o estilo garante a confiabilidade. Se eu acreditar que usando as roupas certas, as palavras certas, a entonação, o jeitinho, o cenário, tudo isso garante a confiabilidade, garante aquela impressão da objetividade, da imparcialidade, que eu vou dizer pela milionésima vez, não existe. Se a gente acreditar que é isso que basta, é assim que a gente cai na notícia falsa. Porque é muito fácil botar uma gravata, falar muito sério e dizer, olha lá, aconteceu tal coisa, não sei o que, e as pessoas vão acreditar. E é exatamente isso que as notícias falsas fazem. Ana, agora, isso se enquadra no seu exemplo? Super, total. Claro, tem questões estilísticas nessa sopa de fonte. De o que a gente está vendo aí é alguém tentando imitar a capa do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil já disse que vai atrás de quem fez, vai processar, para enganar que o Lula ia roubar a poupança. Estava falando disso agora, né, Ana? Exatamente. Então, essa imagem, ela é um exemplo dessa história. Claro, não é a única, mas é essa aparência de uma notícia, né, que faz com que as pessoas acreditem. E a questão você precisa muito mais, por isso que eu digo que o buraco é mais embaixo, você precisa muito mais para combater o fenômeno das notícias falsas do que simplesmente dizer para as pessoas confiem em fontes confiáveis. Elas precisam saber aprender a identificar criticamente o que é uma fonte confiável, a entender fontes de financiamento, a entender por que este jornal fala isso, aquele fala aquilo, a quem interessa determinadas notícias ou outras, a comparar discursos, a entender por que se usa uma palavra e não a outra, e tudo isso para que o público, idealmente, né? A gente que trabalha com educação, eu estou pensando, lógico, a resposta é educação, né? Para que o público consiga ler as mensagens e consiga dialogar com elas. E aí eu entro na questão da foto da Gabriela Biló. O disclaimer é que eu sou super fã do trabalho dela, eu acho a melhor fotógrafa que a gente tem hoje no país, assim, ela ainda vai gerar muita imagem impactante para a história do país. Essa imagem especificamente, eu consigo entender que boa parte das pessoas não conhece o processo que gera. Eu fiz minhas pazes com isso. Quando a primeira vez eu via polêmica, eu dava pulo dessa altura, porque para mim é muito óbvio o que está acontecendo ali. Quando você diz uma imagem de dupla exposição, não eu consigo entender absolutamente
que isso é diferente de uma fotomontagem, são coisas diferentes, são processos diferentes. Em termos bem rápidos, dupla exposição é o que acontece quando é uma técnica que vem da fotografia em película, com filme. Vocês jovens vocês não tiveram contato com isso. O que acontece? Você tirou uma foto, você não avança o filme, você bate uma segunda foto em cima daquela lá. E você não tem muito controle. Essa é a grande graça. Você não tem muito controle de como vai ser essa sobreposição, porque você está fazendo isso no escuro. Essa técnica, ela pode ser utilizada, e é o que aconteceu nessa imagem também, na fotografia digital, tá? Embora a gente olhe e imagine que seria mais fácil fazer no Photoshop. E essa é a questão, não foi, né? Foi feita com dupla exposição, e daí tem todo esse caráter da imperfeição da imagem e tal. Mas isso, eu reconheço que só interessa para quem gosta de fotografia e estuda fotografia. Para quem não se interessa por isso, olha essa imagem, e aí o que acontece? Vê a mensagem e diz, é uma mensagem violenta, eu não gosto, não é da imagem, eu não gosto daquilo que ela está me dizendo, eu não gosto daquilo que ela está apontando, eu não gosto da violência que ela evoca, e eu não gosto das interpretações que podem vir dessa imagem. E discutir isso, ok, mas aí é do meu ponto de vista, discutir se pode ou se não pode fazer uma determinada coisa na fotografia, porque isso é manipulação, porque isso é subjetividade, porque isso não é jornalismo, entende que não faz o menor sentido? Porque toda foto é uma manipulação. Você escolheu botar a câmera aqui e não aqui. Você escolheu bater foto desse momento e não daquele outro. Você escolheu essa foto que você bateu e não aquela. Você escolheu perspectiva, você escolheu lente, você escolheu iluminação. Você já tomou uma série de escolhas. A questão é que a gente se apega à impressão de que é possível ser objetivo na fotografia e no jornalismo, e aí a gente não consegue entender. E, de novo, esse é o perigo, não consegue entender a subjetividade que está numa foto que você nem acha que é montagem. Aliás, posso falar uma coisa rapidinho, claro. Só o que é o enquadramento? Vocês acham que esse espaço aqui está super arrumadinho, mas se eu mudar a minha posição, vocês veem que tem um saco de lixo com um monte de papel e coisa aqui embaixo. Entende? É sobre isso.